Quero convocar a você que está com a sua Bíblia aqui no templo hoje, na reunião, em abrir em 1 João capítulo 5. Quem está com seu celular, abra também. E quem não está nem com o celular e nem com a Bíblia, olhe aqui na projeção. Na projeção pode olhar quem está acompanhando na transmissão e também os irmãos que estão aqui presentes. Já queremos agradecer todos que nos visitam, orar pelas famílias. A irmã Lúcia pediu pelo seu filho, pela sua família, e quero representar aqui na família da irmã Lúcia a extensão para todas as famílias da igreja, tá bom? E todas as famílias daqueles que estão nos ouvindo. Falar em família, ontem, durante o culto, um amigo meu, que faz 45 anos que eu não vejo, Agostinho Barreto Júnior, não sei se você está me ouvindo, meu amigo, muito tempo que a gente não se vê, e ontem ele pediu oração pela sua família. Nós vamos orar, e eu peço para a igreja nesse momento, ore por esse meu amigo. Foi um amigo de ginásio, nós tínhamos 14, 15 anos, e agora depois de 45 anos, nós nos reencontramos. E ontem ele acompanhou o culto. Não sei se está acompanhando hoje, mas que Deus te abençoe, meu amigo. Não esqueci de você. Amém? Leitura da palavra de Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso ou fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho, ou que seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade, que o Senhor também nos dê a oportunidade, através das redes de transmissões, continuar esse trabalho de evangelismo, de levar o Evangelho, de pregar a sua santa palavra, que o Senhor nos permite, Senhor, ter capacidade para poder falar do seu santo nome e ensinar a sua palavra. Em nome do seu Filho amado, nós queremos te agradecer. Amém. Irmãos, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho e depois ele escreveu mais 3 cartas com pouco conteúdo de letras, mas com muita informação teológica para servir ao Senhor. João, já depois do nosso Senhor Jesus ter sido crucificado, depois de ter ascendido aos céus, ele escreveu esta primeira carta, depois a segunda, a terceira, a segunda para uma irmã e a terceira para um irmão, mas esta ele escreve aos irmãos, e ele diz coisas interessantes e importantes para você que está nos ouvindo. E ele diz que quem crê no Filho de Deus, aquele Jesus que havia sido crucificado alguns tempos bem recentes atrás. Então ele diz que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Então ele é portador do testemunho que ele crê no Senhor. Agora, quem a Deus não crê, mentiroso ou fez. Está dizendo, Deus não existe. Deus é mentiroso. É muito grave. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu ou que seu Filho deu. Diante destas abordagens que o apóstolo fez à igreja, dizendo que ou crê ou não crê, hoje nós vamos, se o Senhor nos permitir, fazer um questionamento e trazer respostas bíblicas. Por que é difícil na história crer no Filho de Deus? Durante da clara e diante da clara mensagem que o Evangelho nos proporciona a quem quiser ouvir. Então, porque
Por que anda tão difícil crer com fé entre os crentes, até dentro dos membros da igreja? As pessoas andam se esfriando, se diluindo nas questões espirituais, e também falta um despertar entre os descrentes. Por desencadeamento, se os crentes estão fracos, não podemos imaginar que o mundo vai ser melhor. Esta é a responsabilidade que nós trazemos como filhos de Deus que cremos. O mundo será melhor, e parece até uma contradição dizer isso aos irmãos que sabem que o mundo vai de mal a pior. Quando eu posso dizer o mundo, inclui sua família, inclui sua vizinhança, inclui a sua área de influência. O mundo será melhor quando você tiver mais fé e demonstrar que crê no Senhor, para que haja um despertamento naqueles que não conhecem o Senhor. Por exemplo, você sabia que o Brasil é um dos países que mais, em percentagem, crê na existência de Deus? Esse país nosso, as pessoas creem que Deus existe. Por outro lado, é um país com muitos traços de paganismo, de miscigenação, de misturas religiosas e culturais. Fato que dificulta um entendimento puro da mensagem do Evangelho do Filho de Deus. Porque qualquer um que entender realmente o que é a mensagem de Cristo, não vai ter como rejeitar como seu Salvador. O Evangelho de Jesus, ele é tão claro, mas ao mesmo tempo, os homens o rejeitam. O Evangelho é todo suficiente, mas os homens querem mudar, querem fazer puxadinhos no Evangelho, querem fazer incrementos no Evangelho, querem tirar coisas do Evangelho, e aí vai. Certa vez Jesus estava numa situação em que ele lastimou a dureza das cidades da Galileia, e ele diz nominalmente sobre duas cidades, duas vilas, chamadas uma Corazim e a outra Betsaida. Betsaida quer dizer casa de pesca. Lá nasceu 3 apóstolos naquela cidade. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, veja o que Jesus começou a lamentar. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com sacos de cinza. Jesus aqui, ele condiciona o arrependimento pelos fatores visuais, que é aquele triângulo das cidades entre Betsaida, Cafarnaum e também Corazim, um berço do evangelismo. Jesus fez tantos milagres por ali, mas eles não se arrependeram. Saiba, os irmãos, e você que está nos ouvindo, que a região norte da Galileia não era o lugar de judeus nobres, os guardiões da lei de Moisés, porque os guardiões da lei de Moisés ficavam no sul, na Judéia, onde tinha Jerusalém. Então aqueles homens, aparentemente simples, eles tinham toda a fonte principal do berço do Evangelho, porque nunca precisou ser um intelectual para conhecer as boas novas. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus novamente comentando alguma coisa, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Isto é, Jesus estava no meio das pessoas que não tinham nenhuma eminência social. E Paulo também, certa vez, ele disse à igreja de Corinto, nesse sentido do que Jesus estava comentando, em 1 Coríntios 11, 26,
Ele diz que não são muitos os poderosos e nem muitos os nobres que são chamados para o Evangelho. Alguns irmãos, eles batem forte, mas não quer dizer que as pessoas nobres, estudadas e intelectuais não vão aceitar Jesus de jeito nenhum. Ele diz que na proporção, as pessoas mais humildes, mais simples, são as que têm um reconhecimento do que Jesus pode fazer na vida deles. De forma que nós também podemos associar essas 3 últimas leituras no Provérbios 27:7, onde o provérbio diz que a alma farta pisa no favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Esse provérbio ele é sábio, porque ele diz: onde você tem muita coisa de sobra, você pisa em cima. Quando tem muita fartura, joga-se comida fora, pisa em cima. Não é bom fazer isso. Aliás, não é nada bom, porque o dia que você vai faltar alimento, você vai lembrar que um dia você jogou fora, desperdiçou. Assim também com a informação de Deus. Se esta igreja hoje prega o verdadeiro evangelho, não pisa em cima dele. Porque virão tempos em que não vai haver mais pregadores disponíveis para preparar pregações para você. Então tenha fome, seja faminto, ainda que a pregação seja um pouco amargosa, ela vai ser boa para quando você tem muita vontade de ouvir a palavra de Deus. Então, para nós emendarmos agora numa sequência, esta frase que vamos ver agora cabe bem aos membros da igreja de Laodiceia. Lembra aquela igreja que se achava rica? E está em Apocalipse, capítulo 3. Eles não perceberam qualquer mal, qualquer necessidade, qualquer carência na vida deles. Nos seus devaneios mentais e religiosos, estavam tão soberbos na riqueza e na pujança que eles tinham, e eles tinham um acesso bom à educação, ao sucesso profissional, porque a cidade era rica, os seus filhos provavelmente eram todos bem encaminhados, e eram reconhecidos pelos homens como pessoas de sucesso, uma cidade de sucesso. Então esses atributos puramente humanos inchavam o ego deles e impediam reconhecer suas misérias para poderem ouvir a voz de Jesus. Por isso que Paulo diz sobre os sábios, os intelectuais, as pessoas ricas, eles não têm tantas dificuldades na vida, então eles também não vão ter muita necessidade de procurar e ter fome do Evangelho. Veja Apocalipse 3,17, o que a revelação do Senhor diz para essa igreja. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pesadas palavras do nosso Senhor por uma igreja que tinha pessoas abastadas, não faltava dinheiro no bolso deles, faltava reconhecimento que eles precisavam de ser mais humildes. E aliás, irmãos, o dinheiro, o amor ao dinheiro é raiz a todos os males. Ainda que a princípio ele comece a vir somando mais e você não tenha tanta paixão por ele, se não estiver em reverência ao Senhor, vai certamente se curvar a ele. E o que era apenas um sustento vai se tornar uma grande paixão miserável. Por isso que pisa em cima de favo de mel. Desta forma, nós podemos ver como o mundo prosperou. As pessoas hoje têm mais recursos, não passam tantas necessidades, e digo isso principalmente para a igreja de Pereira Barreto, nos dias de hoje. Igrejas tipo Laodiceia estão povoando o mundo, e nós devemos ter cuidado com esta síndrome, porque junto com esta síndrome de Laodiceia vem o pouco caso com a palavra de Deus. Embora considerados de sucesso pelos homens, e as pessoas batem nas costas e dizem: olha como que você está bem, como que as coisas melhoraram.
intimamente você tem que estar vendo: será que eu estou melhorando cada dia mais diante de Deus, de acordo com as bênçãos que Ele tem me dado? E esta é uma avaliação que todos nós devemos fazer. Eu quero fazer uma comparação agora para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Tanto os ricos de Laodiceia e os pobres da Galileia sofriam da mesma síndrome. Qual era? A falta de se reconhecerem pecadores, tanto os ricos de Laodiceia quanto os pobres da Galileia. Os pobres pescadores da Galileia tinham Jesus e todos os sinais e maravilhas que ele fazia diante daquelas aldeias. E eles não se importaram em crer em Jesus. Por isso que Jesus lembrou de duas cidades, Tiro e Sidom, da Fenícia, e falou assim: olha, se eu tivesse feito alguma coisa parecida nestas cidades, há muito eles haviam se arrependido. Interessante, irmãos, que tanto os pobres da Galileia quanto aos ricos de Laodiceia, todos pisaram no favo de mel. Não tiveram sede, embora a fonte era jorrante na vida deles. Então eles não tinham, e isso serve para todos nós, cada família, cada um deve fazer essa avaliação na sua vida. Nesses casos de Laodiceia e Galileia, eles não tinham nenhuma visão real das suas próprias misérias e iniquidades. Os ricos de Laodiceia se sustentavam pela satisfação de nada faltar devido à condição financeira, enquanto os pobres não acordavam para entender que a falta de recursos lhe colocavam em dupla miséria e igual iniquidade àqueles que eram abastados de estômago. Entre pobres e ricos, todos devem perceber que a ira da justiça de Deus não depende das suas cabeças voltadas para as questões sociais. Cuidado que nesse tempo, irmão, nós estamos recebendo uma enxurrada de questões sociais, de problemas que o mundo está enfrentando entre pobres e ricos, entre nós e eles. No reino de Deus não tem entre nós e eles em questão social, mas em questão espiritual, aí sim tem. Aqui na igreja do Senhor, não deve ter nenhuma acepção de pessoas entre pobres e ricos, negros e brancos, japoneses, orientais, ocidentais, nada. O amor de Deus deve prevalecer sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. Amém, irmãos? Porque a compreensão das nossas iniquidades é diretamente proporcional à glória de Deus. Amém? E não em condição social. Da mesma relação, a compreensão entre a nossa maldade e a santidade de Deus. Não precisa ser rico para ser mau. E não precisa ser pobre para ser bom. Precisa se converter. Precisa de arrependimento. Todos nós. Cuidado que hoje no mundo está se pregando a vitimização, o coitadismo. Não considere isso, que o Senhor nunca vai aprovar esse tipo de comportamento. Tanto os ricos quanto os pobres são incapazes de se protegerem, de se manterem e de se salvarem principalmente. Amém? Na perdição todos os homens se igualam. Jeremias e Isaías dizendo: não há um justo, não nenhum sequer, e não diz sobre condição. Ainda que possa haver distinção entre nós aqui na terra, neste mundo dos homens, por isso que para Deus não há acepção de pessoas, quando nós lemos em Romanos 2 e 1. Quem quiser ir pode até ir, não vou fazer a leitura porque é esse o versículo. De todos os modos, todos desconhecem os pensamentos de Deus, e não há nenhum que entenda. Veja o que Isaías diz em Isaías 55, a partir do verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você quer entender alguma coisa sobre Deus? Carregue a sua cruz. Deixa o Senhor entrar na sua vida. Que então as coisas vão ser mais claras para você ter entendimento dos mistérios de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Porque essas verdades são incompreensíveis aos homens naturais do mundo, todos os naturais desse mundo. Para eles a verdade de Deus também pouco importa, e entenderem, serem inofensivos nas suas consequências. Veja que o primeiro versículo que nós lemos diz: mentiroso fez, porque não crê no Senhor. Então diz, o Senhor não fala a verdade. Mas aqui Isaías diz, o homem não compreende nem o que é certo ou errado. Como que vai compreender as verdades de Deus, a palavra de Deus? Veja que em Salmo 146 e 8, o salmista diz: o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Amém? Quem faz esse trabalho de levantamento, de enxergar, de levantar e de se fazer, de olhar para a justiça entre os homens, é o Senhor, não é o próprio homem. Certa vez, Jesus curou um homem cego de nascença, e ele era conhecido, vivia no templo, os pais conheciam, e deu um converseiro muito forte sobre esse homem. Em João 9:35, acompanhe parte deste caso. Jesus encontrou com esse homem depois de todo esse converseiro. E Jesus, ouvindo que o tinha expulsado, porque expulsaram ele do templo, e encontrando-o disse: crês tu no Filho de Deus? Presta atenção, irmão. Jesus já havia curado ele. E Jesus chegou para ele e perguntou, depois de ele estar enxergando, como vocês estão me enxergando aqui. Ele falou: você crê no Filho de Deus? Olha a resposta dele: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Então Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo, isto é, estou aqui com você, sou eu que estou falando com você. Então ele disse: creio, Senhor. E agora vem a manifestação da conversão, e o adorou. Uma pergunta: Jesus não havia sido adorado por ele quando ele começou a enxergar? Irmãos, entre os sinais e milagres só viu maravilhas. Nesta conversa de ouvir Jesus foi onde ele se converteu. É assim que você muda a sua vida, conversando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Então ele vai fazer você entender o que é a salvação. Por isso que em João 9:39, Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. O mundo todo, na sua grande maioria, tem olhos para enxergar. E Jesus diz: a maioria dos homens que têm olhos são cegos. E muitos dos que não enxergam, dos poucos que são cegos dos olhos, podem conhecer Jesus e enxergar além desses olhos nossos. Vou te dar um exemplo. Considere um homem preso numa casa que está pegando fogo. E este homem sabe que a porta está logo ali, como aquela porta que está à nossa frente aberta. E depois tem outra porta, então ele fica tranquilo. Está pegando fogo, o fogo me mata, mas eu tenho como escapar. Só que ele, quando vai na outra, passa o átrio e vai na porta, a porta está trancada e ele não tem as chaves. O que você acha? Mas quando ele quis resolver a questão de vida ou morte, não tinha como passar pela porta. O mundo está assim, sabe, mas não decide.
porque há um consenso entre os homens que o mundo está perdido e que todos os habitantes desse mundo já não têm mais conserto. Diante desta realidade, não é difícil de perceber, os homens ainda andam despreocupados, porque eles veem uma saída no final do túnel. É normal você ouvir alguém dizer, sempre há uma saída no final do túnel. E eles passam isso para a vida espiritual. No fim Deus vai dar um jeito em todos. Mas um dia, quando descobrirem que existe uma porta trancada, que um dia estava aberta e agora não está mais, então haverá uma terrível realidade de enfrentar a morte sem ter como livrar dela. Por enquanto, não sentem necessidade de Cristo, a porta da entrada do reino dos céus. Eles não veem a sua própria indignidade. A autoestima é a palavra-chave nos dias de hoje. As pessoas veem o fogo, mas têm autoestima. E prega-se por aí. Aliás, irmãos, andam fabricando um evangelho de muito sucesso entre os homens, um falso evangelho, como um facilitador de sobrevivência neste mundo, como fosse um guia de sobrevivência, sem precisar do evangelho da cruz. Um evangelho passageiro, mas bem positivo, de convencimento, cheio de linguagem da psicologia, do autoconceito, para esta afirmação deste mundo secular. Obviamente, tudo isso é um conjunto para ocultar a miserabilidade do homem. É um engano. Amenizando, por exemplo, as depressões, os sentimentos de culpa, as dores, as doenças, sendo que os pecados sempre trarão em nós as culpas que nos conduzem ao arrependimento. E ficamos sim deprimentes com o pecado, porque o pecado nos conduz ao peso da morte, e isso nos convoca ao arrependimento. Se não reconhecerão as suas indignidades, não precisarão de um Salvador. Esta é a conclusão. Quem é que procura um Salvador neste mundo? As pessoas procuram resolver os seus problemas de uma forma pessoal, de autoafirmação. Este cristianismo social relativiza o pecado entre o que pode, o que não pode, o certo e o errado, mas não enxergam que o Senhor já os rejeitou. Fica estabelecido entre esses homens religiosos o impedimento de se verem como pecadores. É proibido falar nas igrejas sobre o pecado, sobre a condenação eterna, sobre o inferno. Então as pessoas perdem temor. Elas ficam liberadas para pecar, para fazer o que bem quiser. Há uma convocação depois para ter a autoafirmação de tudo que fazem. O termo pecador é prejudicial para a orquestração dessa autoestima das pessoas. E o que é um fato que ocorre. Pois quando reconhecemos o quanto somos pecadores, saberemos o quanto necessitamos da ajuda e da clemência de Deus, das suas misericórdias. E então sofremos sim. Passamos para um estágio de sofrimento, de dores. Isto é carregar a cruz e entender que a cruz de Cristo nós devemos carregar. E esses muitos outros não estão satisfeitos com Cristo e o seu Evangelho. Está fora de tempo, está fora de moda, está fora da realidade que eles vivem. Então não serve para eles. Mas estão satisfeitos com as suas realizações,
com os seus sucessos de Laodiceia, com as suas obras, com os seus sucessos. Então eles se incham e se satisfazem. O que precisa é do evangelho que encaixa nessa realidade deles, e não um evangelho que mude esta realidade. Por isso que Laodiceia diz: estou rico, farto estou, não preciso de nada. Tem muitos crentes de igreja dizendo: não preciso de nada, estou rico. Por isso que muitos vão à igreja o dia que quer, se veste como quer, fala o que quer, age como quer, afronta as dignidades de Deus, menospreza a leitura do evangelho, as orações, o jejum e a leitura da palavra de Deus. E este é um erro fatal dessas pessoas convencidas por um evangelho humano superficial. Veja no assunto desta noite, em Marcos capítulo 7, versículo 6. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. E ele respondendo disse-lhes aos homens: bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, ou com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus disse vamos dizer, há 2000 anos. Continua viva as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, irmãos, e você que nos ouve, é verdade que a maioria dos homens percebe a sua necessidade do Evangelho, mas eles estabelecem limites no preço que tem que pagar. Reconhece a necessidade do Evangelho, mas estabelece limites para querer seguir Jesus. Nós vimos quando alguns jovens queriam seguir Jesus, e eles diziam: mestre, eu quero te seguir. E Jesus disse para ele: vende tudo que você tem e você me segue. Não pôde. Outro: eu tenho que enterrar meus pais. Não pôde. Isto é, cada um tem o seu limite para dizer: eu só vou à igreja ou só sigo ao Senhor se eu puder fazer o que ainda me interessa. Limita o evangelho do Senhor no preço que tem que pagar, de abandonar, de deixar, de abrir mão, de renúncias. E isso, irmãos, não se trata de sacrifícios, trata de renúncias, abnegações e uma vida apenas para servir e para seguir. Então esse evangelho dos homens, ele vai sem preço, sem etiqueta de quanto custou. Certamente procurarão cada dia mais um Cristo menos exigente, mais permissivo, mais mundano. E esse Jesus não existe. Ele não morreu na cruz para fazer isso, para permitir isso. Veja o que Jesus disse em Mateus 5:29. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca e tira para longe de ti. Irmão Davi está falando aqui: atira para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos seus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Esse versículo é um desafio, porque ele é pouco pregado nos dias de hoje nas igrejas. Alguém já me perguntou: mas Jesus estava falando para arrancar esses olhos? Até agora nós estamos falando de cegos e agora arrancar os olhos? Mas Ele não quer que a gente enxerga? Fique tranquilo, o Senhor não quer que você pegue uma pinça e tire os seus olhos, ou vai para o cirurgião e tira. Não é isso. Ele está dizendo de renúncias.
Atire as suas renúncias longe. O que o seu olho enxerga, corta e lança fora. E depois ele fala da mão direita, também do olho direito. Aqueles evangelhos que não se exigem arrancar nada para entrar no reino dos céus, ele não existe. É do homem. Continuará escravo dos seus pecados, das suas concupiscências, das riquezas e das paixões doentias do mundo. Por outro lado, se a porta for estreita, ora, irmãos, será que é certo eu dizer se a porta é estreita? A porta é estreita. Mas alguém pode pensar, olha, se a porta é estreita, ele vai chamar um pedreiro de confiança para alargar a porta. E tem gente que chama seu pedreiro de confiança para alargar a porta. Não existe porta alargada para entrar nos céus. Que ousadia querer mudar o formato da porta de entrada do reino dos céus. E Jesus disse em Mateus 7, 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Segundo a palavra de Deus, você que está aqui, que está nos ouvindo, você é um privilegiado para ouvir que há como encontrar a porta estreita. Tem gente que já encontrou e viu, mas quer alargar a porta. E convida pessoas, olha, tem uma porta melhor. E abrem tantas portas, uma mais larga, alargada e de formatos, para chamar as pessoas. Mas não para levar para Jesus, para levar para outro lugar. Veja, irmãos e irmãs, como que os termos desse evangelho dos homens estão estabelecidos a partir do próprio homem, contrários às ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, querem mudar Deus. Nós vemos na nossa primeira leitura que faz de Deus mentiroso. E depois querem mudar Deus, acreditando que Ele existe e pode contornar a sua existência. Ah, irmãos, nestes casos todos, a ausência de Deus é certa. Deus não habita nesses templos pagãos. O evangelho que está no seu coração determina quem nele habita. O evangelho que está aí no seu coração vai determinar quem está em você. Em João 14, 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos, ou viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Jesus disse: quem guarda a minha palavra imutável, meu Pai vai te amar. Se você guarda a palavra de Jesus, você pode dizer, sou um amado de Deus. E é bom muitas vezes, às vezes, escrever para algum irmão, meu amado irmão Rogério, meu amado irmão Paulo, meu amado irmão Daniel, minha amada irmã Suzy. É amado de Deus e morada de Deus. Quando Deus ama, Ele mora, Ele habita. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:22, no finzinho, sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Na nossa leitura sagrada inicial de hoje, em 1 João, vamos retornar ao versículo 12, 1 João 5 e 12. Vamos lembrar o que nós lemos: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para terminarmos, e ao mesmo tempo associando todas essas passagens que nós lemos, vamos terminar com uma pergunta, e que só você pode dizer se você é uma casa vazia e morta, ou é uma casa cheia de vida. Na casa cheia de vida, Jesus mora, Deus está, através do seu Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. O que os homens estão fazendo aí fora, o que está acontecendo, é muito abaixo do que a palavra de Deus. Ao Senhor nós devemos temor, aos homens o respeito, e a Deus a honra e louvor. Assim seja, até Jesus voltar. Que Deus nos ajude e tenha piedade de nós e deste mundo.